Lucas 17:11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Por que a Bíblia está querendo mostrar isso para mim e para você? Jesus estava indo num determinado destino, Jerusalém. Ele passa no meio de Samaria e da Galiléia. Os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus está passando por Samaria e por Galiléia. Onde é Galiléia? Galiléia é o local onde Jesus viveu. Jesus nasce em Belém, mas Jesus ele fica a maior parte da sua vida na Galiléia. Por isso que fala Jesus o Galileu. Então Jesus ele está passando por um lugar onde existiam pessoas que não se davam com ele, não acreditavam nas coisas que os judeus faziam, e Jesus está passando por um lugar onde ele tinha pessoas ali que viram ele crescer. Pense nisso, Samaria e Galiléia. Galiléia, terra natal de Jesus, terra onde Jesus cresceu e passou a maior parte dos seus dias. Samaria era o local onde as pessoas olhavam para Jesus e não reconheciam ele como nada. Lucas 17:11, a gente já começa a entender que Jesus está passando no meio do povo que conhecia ele e no meio do povo que não sabia quem ele era e não estava nem aí porque ele era, porque eles não se davam. 12. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O versículo 12 e o versículo 12 e o versículo 13 diz que numa determinada aldeia, que não está dizendo se era em Samaria ou na Galiléia, 10 leprosos se levantam e começam a clamar Jesus de longe, entendendo quem Jesus era. Grave muito bem isso. Eles entendiam, porque ele fala: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E levantaram a voz dizendo: mestre, tem misericórdia de nós. 10 leprosos. Quem eram esses leprosos? Samaritanos? Galileus? A Bíblia não vai dizer. Só sei que Jesus ele sai, passa por Samaria e Galiléia e entra numa aldeia. A Bíblia não diz que aldeia é essa. Mas 10 leprosos de longe. Por que de longe? Porque os leprosos não poderiam tocar em ninguém, né? Quem eles tocassem era considerado imundo. Então, eles sabiam que eles não poderiam tocar em Jesus. Então, de longe, eles começam a clamar e a falar: Jesus, mestre. Eles sabiam que Jesus era mestre. Então, os 10 conheciam: tem misericórdia de mim. E aí Jesus diz aqui no 14: e vendo-lhes, disse-lhe: mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Vamos lá. O que esse texto aqui diz pra gente? Existem situações que você vai se aproximar de Jesus, vai clamar a ele, vai pedir para que ele tenha misericórdia da sua vida, e ele não vai te perguntar o que você quer. Lembra do cego que estava à beira do caminho? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se aproxima e Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Aí o cego fala assim: que eu torne a ver. Por que Jesus não perguntou aos leprosos: o que queres que eu te faça? E simplesmente falou para eles assim: vá, mostrem-se ao sacerdote. E eles foram e ficaram limpos. Existem coisas na sua vida que Jesus não precisa te perguntar, ele já está vendo tudo que está acontecendo de errado. A única coisa que ele quer é a sua obediência em ouvir aquilo que ele está pedindo para você fazer. O cego à beira do caminho: o que queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Em algumas situações, Jesus vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Aí você vai falar: poxa, queria voltar com o meu casamento, queria que meus filhos saíssem das drogas, queria ser promovido no trabalho, queria que o meu ministério crescesse. Algumas coisas ele vai te perguntar e você vai responder. Outras não. Outras ele olha para a tua vida e está vendo a lepra e vai falar: não precisa nem me perguntar o que você quer. Eu já estou vendo e já sei o que você quer e eu tenho aquilo que você precisa. Vai lá, mostre-se ao sacerdote. E os 10 leprosos foram ao sacerdote e ficaram limpos. Então eles obedeceram aquilo que Jesus falou e ficaram automaticamente limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. 10 leprosos, 10 ficaram limpos, um voltou para glorificar a Deus por aquilo que Deus tinha feito a ele. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E esse era samaritano. Olha isso. Jesus passa pela Galiléia e por Samaria. Os samaritanos não se davam com Jesus.
O povo da Galileia era o povo que conhecia Jesus e viu Jesus crescer. 10 leprosos ficaram limpos. O que voltou era aquele que não viu Jesus crescer e era aquele que não se dava com Jesus. Deus faz tantas coisas na nossa vida, a gente vê outras pessoas que não servem a Deus agradecendo mais a Deus do que a nós por aquilo que Deus faz. Por que apenas um leproso, que era samaritano, voltou prostrou-se aos pés de Jesus, adorou, e Jesus pergunta a ele: não eram 10? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Jesus, ele enfatiza: somente o estrangeiro voltou para glorificar a Deus e os outros não voltaram. Sabe o que eu penso? No meio daqueles outros 9, tinha pessoas que não eram estrangeiras. Quando diz estrangeiro aqui, significa o quê? Dos 9 leprosos que não voltaram para agradecer, tinha gente que era de casa. Você entrou aqui nessa live e Deus sabe que você é de casa e você não tem agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Eu só vou agradecer pelas coisas boas. Dinheiro na conta, saúde em dia, tudo acontecendo maravilhosamente bem, eu vou dar graça. A caminhada com Deus não funciona assim. Olhem para a vida de Jesus. Tudo que aconteceu com Jesus não foram só coisas maravilhosas ou coisas boas. Ele só trouxe coisas boas. Ressuscitou, salvou, curou, entregou a mensagem, ajudou milhares de pessoas. De Jesus para o homem, só coisas boas. Do homem para Jesus, incredulidade, dúvida, pecado, transgressão. A gente precisa entender que a nossa caminhada com Deus, ela vai ter sempre altos e baixos, não é por culpa nossa. Ele já tem tudo arquitetado lá. O que Ele não quer de mim, de você, é que a gente desista por qualquer... Não aguento mais a pressão, vou desistir. Será que daqueles 9 lá não tinha gente que era da Galileia? Será que dos 9 leprosos não tinha gente que era da casa de Deus e não voltou para agradecer? E disse-lhe Jesus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ué, mas o homem não já estava limpo? Por que Jesus fala para ele que a tua fé te salvou? O homem que teve fé para ser curado teve que voltar a Jesus, adorar e agradecer para poder ouvir sobre salvação. Sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje? Recebi a bênção, a cura, não quero mais saber de Jesus não. Ah, mas Ele cura quem também não busca Ele cura? Para Ele não tem impossíveis. Ele pode curar e você pode também não querer nada com Ele. 10 leprosos, um voltou para agradecer. O que voltou para agradecer, Jesus fala para ele: a tua fé te salvou. Então existe algo maior do que ser curado e do que receber uma bênção. É ouvir a voz de Jesus falando para mim e para você: a tua fé te salvou. Gratidão traz salvação para a nossa vida. Porque um homem que não caminhava com Jesus, que não se dava com os judeus, olhou para aquele homem que falou assim: cara, eu tô tanto tempo leproso, eu tô aqui passando tanta dificuldade, por que 9, cara, 10 para 1, 9 não voltaram para agradecer? 9, e agora que eu fui curado, deixa eu voltar aqui para os meus afazeres. Se amanhã a lepra voltar de novo, Deus me cura de novo. Existem situações da nossa vida que acontecem em um momento só e nós não podemos perder a oportunidade. Jesus, indo para Jerusalém, passa por Samaria e pela Galileia, entra numa aldeia. Nessa aldeia, 10 leprosos clamam de longe. Jesus não pergunta o que eles queriam, porque Jesus já sabia o que eles precisavam. Jesus não pergunta: o que queres que eu te faça? Eu já sei. Vá, se apresentem ao sacerdote. Eles, indo se apresentar ao sacerdote, ficaram limpos. Um voltou para agradecer a Jesus e falou: obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. 9 não voltaram para agradecer. O que voltou para agradecer ouviu dos lábios de Jesus: a tua fé te salvou. O que está faltando hoje? Para você começar essa sexta-feira agradecendo a Deus pelo trabalho, pela família, pelo momento que você está passando. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Existem pequenas situações que acontecem no nosso dia a dia, que são coisas boas que a gente não agradece. Agradecer traz para a nossa vida multiplicação. Jesus, ele estava lá no monte da multiplicação dos pães e dos peixes. Então ele pega 5 pães e 2 peixinhos, levanta e fala: Pai, graças te dou. Jesus não estava agradecendo ali pela multiplicação, não. Jesus estava agradecendo ali pelos 5 pães e 2 peixinhos, que era o que ele tinha na mão. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, graças te dou. E começou a dar para o povo e se multiplicou. Sabe às vezes por que algumas coisas não se multiplicam na minha vida? E hoje nós estamos aprendendo aqui.
Por que não estamos dando graça no Chevette 77? Não estamos dando graça no Unozinho, Uno 1098? Não estamos dando graça naquilo que nós temos? Você não está dando a graça a Deus pelo salário mínimo que você recebe. Então, como Deus ele vai multiplicar algo na sua vida, se ao invés da graça, ele está ouvindo uma murmuração? Então Jesus ele foi muito direto. Ué, não foram 9? 10 pessoas me clamavam. Eu curei as 10, só volta um para agradecer. E o que voltou para agradecer ainda é estrangeiro. A sua fé te salvou.